Olá, meu nome é Cleiton Buquerque Vieira, eu sou da Consulte-me, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Vamos falar sobre clima organizacional. Uma cliente, Ludmila Heinz, eu acho que é assim que pronuncia seu sobrenome, Ludmila, ela entrou em contato aqui na Consulte-me e queria que eu falasse sobre clima organizacional. Ela tem uma padaria, possui 16 funcionários e ela está tendo muita dificuldade em gerenciar o clima organizacional na empresa dela. Ela tem 1 ano e meio que tem essa padaria. E aí, Ludmila, o que eu falo é o seguinte, a primeira coisa quando a gente fala sobre clima organizacional é a sua índole como dona da padaria, né, você como dona, é que vai, de uma certa forma, colocar isso. Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa autoritária, se eu sou uma pessoa bastante ríspida, o clima organizacional com os meus funcionários provavelmente vai ser negativo. Não é? Então, se eu sou uma pessoa mais aberta, se eu sou mais como a gente falava antigamente, mais um líder do que um chefe, ora, o clima tende a ser melhor. Se eu sou uma pessoa participativa, se eu sento ali do lado do meu funcionário, da minha funcionária, ajudo a resolver problema X ou a questão Y, então eu estou sendo mais um líder do que um chefe. Então, isso tende a melhorar o clima, mas não depende só dos donos, né? A primeira coisa que a gente tem que analisar é isso, qual que é a sua índole, que clima que você quer colocar, não é? Fazer, produzir na sua empresa. O segundo ponto são os funcionários. Que tipo de funcionário eu atrair? Se eu estou começando agora, o nosso canal aqui é muito visto por pessoas que estão começando, por isso que eu falo de assuntos bem básicos, né? Para a pessoa que está começando a empreender agora, isso, ou seja, como que eu vou atrair então colaboradores ou colaboradoras que vão me ajudar, tentar me ajudar a manter ao longo de um tempo um clima organizacional mais leve. Então, o recrutamento, não é claro, a seleção desses funcionários, eu tenho até um vídeo aqui sobre recrutamento e seleção. Esses vídeos, eles não, obviamente, não esgotam o assunto, eles não são vídeos da academia, não tem teoria, são bastante objetivos, não é? Mas eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu já tenho empresa, quero comprei uma empresa, por exemplo, a empresa já existia, cheguei lá e vi que o clima não era bom, como é que eu posso solucionar isso? Eu vou ter que ir trabalhando, né? Vendo ali ponto a ponto, funcionário a funcionária, e verificar quem que realmente está disposto a trabalhar numa empresa que tem esse clima. E eu repito, gente, eu falo isso muito, a empresa que eu gosto, ela tende a ser assim também, igual a Ludmila, ou seja, eu gosto de ter um clima mais despojado, um clima um pouco mais informal, mas esse é o meu gosto. Não significa que seja o seu. Eu conheço até amigos meus, amigos próximos, que têm uma índole totalmente diferente minha. Eles são pessoas mais autoritárias. Eu tenho até uma amiga, uma amiga de um tempo, em que ela é bastante autoritária e ela não abre mão disso. O clima ele é um pouco mais pesado. E tanto a empresa dela quanto a minha rendem bem, tem bons resultados. É claro que um clima muito pesado, se eu tenho ali situações, eu estou falando do ponto de vista do dono, mas também do ponto de vista do funcionário. Né? Às vezes você tem funcionários em que estão ele está na sua empresa e que ele é uma pessoa que cria problema o tempo inteiro, é uma pessoa que dá resultado, mas é extremamente problemático, é uma pessoa que faz mal ao outro, lá, o colega de trabalho dele, enfim. Então você tem que avaliar, de acordo com o que você quer da sua empresa, se é interessante manter ou não aquele funcionário. Eu diria que o clima mais despojado, um pouco mais leve, ele tende a longo prazo dar resultados mais consistentes. Já uma empresa que tem um clima muito pesado e tal, até pela dificuldade de atrair funcionários, né, de colaboradores, ela tem uma dificuldade maior, ainda mais no ambiente hoje, né, extremamente competitivo. Então, isso força um pouquinho aquelas empresas de um clima mais pesado, né? Empresas onde até o funcionário diz que é difícil de trabalhar, força uma certa melhoria nesse processo. E aí o dono tem que fazer uma autocrítica, né? e tentar mudar nesse sentido, ou às vezes, se esse clima é originado por funcionários, verificar ali, perguntar para esse funcionário ou para essa funcionária o que está acontecendo. Você depende do que você quer como dona da empresa e depende também, claro, dos funcionários ou de funcionários, claro, que estão te ajudando. Temos outros fatores
que com o tempo vão fazendo com que você, Ludmila, tenha um clima organizacional melhor, além da sua índole e de como os funcionários também se comportam na sua empresa. A gente tem que verificar primeiro a questão de treinamento, né? Isso está sendo dado. Eu estou compartilhando de forma transparente as metas, né? Se eu tenho uma determinada, um objetivo, uma meta, essa meta ela é possível de ser trabalhada, eu tenho um vídeo aqui sobre isso, sobre metas, tudo isso tem que ser levado em conta, não é? Então, como que a minha empresa caminha? Se eu quero ter um clima organizacional mais solto, mais leve, né, como que é a Ludmila, eu preciso também verificar como está sendo feita essa comunicação. Como que eu, que sou o dono, me comunico com a pessoa que está lá colaborando comigo? Como que é feita essa comunicação? Eu sou uma pessoa acessível, né, ou não? Eu permito, ou seja, eu delego, eu permito que essa pessoa tome decisões na minha ausência, ou que essas pessoas, ou uma pessoa que eu designar, X ou Y, ela tome decisões na minha ausência, ou não? Não é? Como que é feito isso? Às vezes existe dentro da empresa alguma insatisfação, eu estou antenado com isso, eu faço reuniões, ou eu tenho alguma ferramenta, a gente pode fazer até aquelas ferramentas onde você tem um quadro, coloca lá uma cor vermelha, olha, eu não estou bem hoje, de repente eu estou vendo aquele quadro vermelho daquele funcionário, então aquilo me chama a atenção. Então tem ferramentas básicas, muito simples. Eu estou falando de microempresas, hein? Não estou falando de empresas grandes, que já chega logo ter um painel na entrada da empresa, empresas aí de 10, 12 funcionários, eu já vi isso, que é muito legal. A pessoa já chega e já coloca ali essa sinalização de como que ela está, isso pode sinalizar o humor dela no dia, né, dela ou dele, mas pode sinalizar também se ela está se sentindo bem com relação à empresa como um todo. Então a gente pode fazer várias coisas bastante básicas em que a gente tenha, obviamente, esse retorno, sem a gente poder ficar ali fazendo uma série de reuniões, porque também excesso de reuniões, isso é um custo para a empresa e muitas vezes, eu diria muitas vezes mesmo, não leva a lugar nenhum. Se eu estou detectando que o problema é do meu colaborador ou da minha colaboradora, então aquele roteiro de sempre, né? Conversar, é um ser humano que está ali, né? Procurar saber qual o tipo de problema, né? Será que ela está insatisfeita com o cargo? Será que não tem ali uma possibilidade, né? De colocar ali em outro cargo, numa outra função? Eu falei isso no vídeo sobre recrutamento e seleção, a gente fala sobre essa questão, né? De desenhar bem o que eu espero, né, desenhar o cargo, né, qual a minha expectativa, a expectativa da empresa, quais as atividades que a pessoa vai fazer. A maioria das empresas quase que não tem isso, né? A gente chama de normatização, elas não têm isso, né? Principalmente pequenas, microempresas não têm, né? Então eu preciso saber, às vezes eu não tenho isso muito definido, né? E isso está muito aberto, às vezes o funcionário, a funcionária não está sabendo ali o que ela tem que fazer, não ficou claro para ela, isso é uma coisa básica em que a gente esquece. Então, peraí, eu tenho que definir o que eu espero dessa atividade, né? Definir o cargo, definir as competências, né? Para que eu possa dialogar com esse funcionário, né? Lembrando que você tem aí problemas nas empresas, né? A gente tem problemas que muitas vezes são os donos, né, e donas, mas muitas vezes também vem de um grupo ou de um funcionário, de uma funcionária que está ali prejudicando todo um clima organizacional para que ele possa ser, não digo nem mais leve ou mais pesado, ou mais isso ou mais aquilo, ou mais informal ou mais sério, né? Mas que faça com que a empresa, né, está fazendo aliás, com que a empresa não alcance os resultados almejados. Eu avalio o desempenho do meu funcionário, né? Às vezes as empresas já têm um grau de maturidade, já têm uma determinada estrada em que há inclusive uma avaliação do dono, do chefe, né? Ou da chefa, né? Então você tem ali aquela avaliação 360, mas é preciso de ter uma maturidade muito grande. Eu vejo, há pouco tempo eu atendi uma empresa de uma pessoa que ela estava começando agora, ela tinha acho que 6 meses no ramo do comércio, em que ela já queria fazer uma avaliação 360, quer dizer, nem ela e nem os funcionários, eu estive lá, né, na empresa, eu não vi maturidade de nenhum dos lados. Então, às vezes a gente quer também fazer isso, achando que nossa, eu estou fazendo uma coisa muito bacana, mas não, às vezes eu estou antecipando algo que não seria interessante antecipar.
Enfim, a questão do comportamento organizacional, do clima organizacional, não é? A empresa ao longo do tempo, ou seja, a empresa da parte dos donos e donas, vai construindo isso juntamente com os seus funcionários. E ao longo do tempo, a gente vai vendo ali o clima, ou seja, inclusive a cultura que está sendo formada nessa empresa. Não é? O que pode acontecer muitas vezes é que a pessoa compra uma empresa, né? A empresa já existia, inclusive ela chega lá, olha, vou trabalhar com os funcionários que estão aí. Então, se ela sentiu que o clima era diferente do que ela esperava, seja mais leve ou mais pesado, enfim, cada um vai definir de acordo com o que queira, né? Então ela vai ter que ir indo e fazendo uma nova triagem, né? Vai ter que ter outras pessoas que vão ter ali juntamente com ela uma mesma noção, mesmo critério de norte, né? De caminhada da empresa. Isso para o micro, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo fazer esse tipo de avaliação, eu não consigo fazer, eu não estou na empresa, eu não sei, às vezes, nem o que está acontecendo. Ora, a chance da empresa dar errado é muito grande, não é? Então, a gente sabe que tem pessoas que realmente, até pela atividade, ela dificilmente fica lá. Eu conheço um dono de uma empresa que tem 5 funcionários em que ele vive viajando. Ele faz a parte comercial. Porém, a gente tem que achar, eu sempre falo isso aqui, né? A gente tem que achar um tempo para que isso seja feito. Eu preciso conhecer melhor o meu funcionário, eu preciso saber se a empresa está dando condições, não é? Condições físicas, condições de treinamento. Eu preciso saber também, olhando o lado do funcionário, se eu estou, através do treinamento e das condições que eu concedo, se esse funcionário está performando abaixo daquilo que eu estou colocando, ou se ele está performando de acordo com o que eu quero. Se gostou, dê um gostei, né, um joinha, compartilhe e inscreva-se no canal. Isso faz uma diferença grande para o nosso crescimento aqui no YouTube. Muito obrigado, até um próximo vídeo.